Galera do Palpite Futebol, começando mais um Palpite Futebol para esta sexta-feira, dia 23 de agosto aí, galerinha. Separei aqui 23 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza, galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir pro primeiro palpite de hoje, Liga Alemã com versus Dortmund. A equipe do COI é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 vitória, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Dortmund aí vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. Nos últimos 5 confrontos aí, 3 empates e 2 vitórias do Dortmund. Partida que podemos cravar, vitória do Dortmund, jogo acima de 2,5 gols. Brasileirão Série B, Atlético Goianiense vs Brasil de Pelotas. A equipe do Atlético Goianiense aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Brasil de Pelotas vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 4 confrontos, 4 vitórias do Atlético Goianiense. Partida que podemos cravar vitória do Atlético Goianiense com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Cuiabá Sport vs Botafogo de São Paulo. A equipe do Cuiabá Sport aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Botafogo de São Paulo vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 4 confrontos, 2 vitórias do Cuiabá e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória do Cuiabá com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Espanha, La Liga, Granada vs Sevilha. A equipe do Granada aí é uma equipe que vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Sevilha vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos aí, 2 vitórias do Granada e 2 vitórias do Sevilha, 3 vitórias do Granada. Partida que podemos cravar vitória do Granada com empate como possível zebra. O jogo acima de 1,5 gols. Levante vs Villarreal. A equipe do Levante aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Villarreal vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Villarreal, 1 empate e 1 vitória do Levante. Partida que podemos cravar vitória do Levante com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Inglaterra, campeonato inglês, Aston Villa vs Everton. A equipe do Aston Villa aí é uma equipe que vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. O Everton vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Everton e 1 do Aston Villa. Partida que podemos cravar vitória do Aston Villa com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Bélgica, Liga Jupiler, Genk vs Anderlecht. A equipe do Genk aí é uma equipe que vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. A equipe do Anderlecht aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 4 vitórias do Genk. Partida que podemos cravar vitória do Genk, o jogo acima de 1,5 gols. Dinamarca, Superliga, Ombro vs Undense. A equipe do Ombro aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe do Undense vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Undense, 1 do Ombro e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória do Undense com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Equador, Liga Pro, Aucas vs Almendo. A equipe do Aucas aí vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Almendo aí vem de 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas, 4 jogos sem vencer. Partida que podemos cravar vitória do Aucas, o jogo acima de 1,5 gols. Escócia, Divisão 1, Morton vs Partick. A equipe do Morton aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 1 vitória nas penalidades e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Partick aí vem de 1 derrota, 1 vitória, 2 empates, 1 vitória nas penalidades e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Partick e 2 vitórias do Morton. Partida que podemos cravar vitória do Morton com empate. O jogo de ambas equipes marcam. MLS, Estados Unidos, Orlando City vs Atalanta. A equipe do Orlando City aí é uma equipe que vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Atlanta United vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. Nos últimos 5 confrontos aí, 5 vitórias do Atlanta United.
Partida que podemos cravar: vitória do Atalanta United com empate ou jogo acima de 1,5 gols. Portland Timbers vs Seattle Sounders. A equipe do Portland aí é uma equipe que vem de 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. A equipe do Seattle aí vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, 4 jogos sem vencer nos últimos 5 confrontos. 4 vitórias do Portland e 1 do Seattle. Partida que podemos cravar: vitória do Portland com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. França, Liga 2, AC Ajax vs Paris FC. A equipe do AC Ajax aí vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe do Paris FC vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar: vitória com empate do AC Ajax. O jogo acima de 1,5 gols. Clermont vs Auxerre. A equipe do Clermont aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Auxerre vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Clermont e 1 vitória do Auxerre. Partida que podemos cravar: vitória do Clermont com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Le Havre vs Grenoble. A equipe do Le Havre aí é uma equipe que vem de 3 empates, 2 vitórias e 1 derrota nas penalidades. O Grenoble vem de 4 empates, 1 derrota e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Grenoble, 2 empates e 1 vitória do Le Havre. Partida que podemos cravar: vitória do Le Havre com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Le Mans vs Lorient. A equipe do Le Mans aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e 1 vitória. O Lorient vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Lorient, 1 empate e 1 vitória do Le Mans. Partida que podemos cravar: vitória do Lorient com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Niort vs Caen. A equipe do Niort aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Caen vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória do Niort com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Rodez vs Orleans. A equipe do Rodez aí é uma equipe jogando como mandante, já que nos últimos 5 jogos aí, 25 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. A equipe do Orleans aí vem oscilando bastante, jogando como visitante. Partida que podemos cravar: vitória do Rodez com empate. O jogo acima de 1,5 gols. França, Nacional aí, Bies vs Pau. A equipe do Bies aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 vitória, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Pau vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória do Pau com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Cholet vs Créteil. A equipe do Cholet aí é uma equipe que vem de 3 empates e 2 derrotas, 5 jogos sem vencer. A equipe do Créteil aí vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória do Créteil com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Lyon Duche vs Laval. A equipe do Lyon Duche aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Laval vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 4 confrontos, 3 vitórias do Lyon Duche e 1 vitória do Laval. Partida que podemos cravar: vitória com empate da equipe do Lyon Duche. O jogo acima de 1,5 gols. Red Star vs Dundalk. A equipe do Red Star aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Dundalk aí vem de 4 vitórias e 1 empate, 5 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos aí, 3 vitórias do Red Star, 1 empate e 1 vitória do Dundalk. Partida que podemos cravar: vitória da equipe do Red Star com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. França, Holanda, Eredivisie, Anderlecht vs Jong Ajax. A equipe do Dundalk aí é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Ajax aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Ajax e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória do Ajax. O jogo de ambas as equipes marcam.
E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta sexta-feira. Lembrando que estarei deixando na descrição do vídeo o link do nosso Instagram para que vocês possam nos seguir lá. E logo logo postarei bilhete pronto, dupla, tripla e muito mais. Também estarei disponibilizando o link do nosso grupo do WhatsApp grátis para quem é inscrito no nosso canal, galerinha. Lembrando que logo logo estarei criando o nosso grupo VIP aí, assessoria VIP para vocês, e estarei avisando lá no grupo do WhatsApp grátis, ou estarei avisando aqui, galerinha. Falou, até o próximo vídeo e valeu!